Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora nós iremos de fato aplicar toda aquela parte conceitual e que foi abordada em relação à proposta da aplicação, e de agora em diante nós iremos incluir toda a parte tecnológica e no que se refere às ferramentas, tá? E metodologias e processos que a gente utiliza ou realiza no ambiente de desenvolvimento corporativo, tá? Então, o que a gente vai conhecer agora é um desenvolvimento em camadas. O que isso determina, tá, pessoal? A partir de agora, vocês irão ter uma vivência de fato no que se refere ao desenvolvimento de software e como a gente distribui essas camadas ao longo da constituição aí da nossa aplicação. O que a gente tem que avaliar é que a proposta principal é expor uma camada visual para os nossos usuários, né? Até mesmo para a gente testar aquilo que a gente vem desenvolvendo. Então, alguns projetos utilizam ferramentas de prototipagem para construir um protótipo da aplicação, obviamente, e daí em diante vocês avaliarem toda a parte de regra de negócio, funcionalidades, integração com o banco de dados e outros requisitos da nossa aplicação. Mas o que a gente vai mencionar é que essa interpretação da camada de software, ela sempre é constituída pela camada de modelo e dados de uma aplicação, tá, pessoal? O que a gente tem que considerar é nós precisamos projetar o nosso modelo de dados, a gente chama isso de domínio da aplicação, tá? Para que a gente possa, a partir de agora, aplicar os controle ou as regras de negócio e, consequentemente, a camada de visualização, né, a interface gráfica, ela ser projetada mediante uma boa modelagem dos dados, tá? Essa é uma estratégia muito comum no ambiente corporativo, tá, pessoal? Então, nós iremos trazer o máximo possível de como é uma jornada real para que vocês constituam suas aplicações. Mas se você já tem familiaridade em querer criar primeiro a parte visual, também não é um impedimento, tá, pessoal? Você pode criar uma aplicação desktop, você pode criar uma aplicação web, né, uma página web, um aplicativo mobile, vamos dizer assim, e depois você ir evoluindo a parte de camadas de controle e modelos da tua aplicação. Isso é indiferente aqui para a nossa jornada, mas a gente recomenda, né, que nesse primeiro momento foquem no modelo de dados, principalmente porque a gente está trabalhando aqui numa concepção orientada a objetos. Falando em objetos, né, nós temos agora dois personagens na nossa aplicação, né? A nossa aplicação é um sistema que notifica mensagens para os clientes de um estabelecimento. Logo, a gente tem dois personagens, um que representa o cliente, um que representa o cliente e outro que representa o estabelecimento. Então, observem que de uma forma ilustrativa, em uma aplicação desktop, nós temos aqui um cadastro, vejam só, com inúmeras informações que podem ser implementadas aí na nossa aplicação. Mas o que a gente vai destacar agora é que para essa primeira jornada, o que a gente vai trabalhar de agora em diante é precisamos inicialmente desses atributos ou dessas características em nossos cadastros. As demais informações, pessoal, vocês podem ir complementando à medida que a tua aplicação for evoluindo, tá? Aqui é uma ilustração de uma página ou um formulário em desktop, mas mais uma vez você pode utilizar a tecnologia que você se sentir mais confortável. E para isso, quando a gente está falando de modelagem orientada a objetos, pessoal, a gente tem que ter noção de uma ferramenta que é muito utilizada para que a gente tenha aqui um retrato de toda a estrutura da nossa aplicação e vai nos facilitar a ter uma interpretação da aplicação como um todo. E a gente está falando dos diagramas de classe. Observem que aqui eu já tenho toda uma perspectiva da estrutura da minha aplicação a nível de objetos, tá? Eu vou ter o nosso estabelecimento, eu vou ter o nosso cliente, eu vou ter uma ordem de serviço e o serviço realizado dentro daquele estabelecimento, né? Inicialmente, nós iremos trabalhar no aspecto de manutenção de equipamentos, né? Ou lava-jato, como foi mencionado desde o início. Mas aqui você pode trazer outros contextos, né? Você pode ter
uma manutenção de veículos, você pode ter um sistema de ordem de serviços domiciliar e assim sucessivamente. Então fica muito livre aí a tua possibilidade de atuação com esses conceitos para qualquer segmento de negócio. Então, diante disso, a gente vai mostrar agora uma ferramenta que a gente utiliza para fazer essa diagramação inicial. Então, eu vou ilustrar para vocês uma das ferramentas de UML utilizadas no mercado. Bem, aqui nós já temos a ferramenta Stack Community, tá? É uma ferramenta que até um tempo atrás, as últimas versões disponibilizavam uma versão free. A partir de agora, essa ferramenta ela exige uma licença, mas se você tem uma assinatura ou algum tipo de registro que demonstra que você está numa instituição acadêmica, existem formas de você realizar o cadastro e conseguir uma licença de estudante para utilizar essa ferramenta. Mas existem outras ferramentas de UML no mercado, tá, pessoal? Então, inicialmente, eu vou ilustrar aqui para vocês a concepção de um diagrama de classes com alguns aspectos aqui iniciais, tá, pessoal? A gente vai fazer um overview, obviamente, mas é interessante que você consiga buscar outras referências a respeito de diagrama de classes e UML. Então, eu vou criar aqui, ó, um diagrama de classe da nossa aplicação. Vejam só. E aqui nós temos uma perspectiva, né, de toda a parte da nossa diagramação. Então, diante disso, a gente tem aqui alguns elementos que eles são imprescindíveis a gente ter um primeiro contato. Então, eu tenho aqui um elemento de classe, eu vou informar aqui. E no caso, eu tenho as classes que serão a estrutura ou os personagens existentes da minha aplicação. Então, eu tenho um cliente, eu tenho um estabelecimento, ok? E também temos a ordem de serviço. Ordem de serviço. Ah, professor, como você trouxe essa nomenclatura, né? Por que existe esse padrão de nomenclatura? Como vocês sabem, pessoal, a linguagem Java, ela existe uma convenção de nomenclatura dos nossos arquivos. Então, todos eles começam com a primeira letra minúscula, e se a segunda palavra, né, uma palavrinha composta, é interessante também que a segunda palavra inicie com a letra maiúscula. Então, essa é uma convenção básica de estrutura de arquivos e classes, né, na linguagem Java. Quando se refere a atributos, né, que são as propriedades de cada um dos nossos personagens, a gente também consegue representar em nossa diagramação. Então, eu venho aqui com o botão direito, adicionar atributo. Vejam só. Então, quando eu adiciono um atributo, eu sempre tenho que pensar o nome do atributo e o tipo. Vejam só, 2 pontos, o tipo. Então, eu venho e digo que vai ser um ID, por exemplo, né? Vamos imaginar que esse registro ele seja armazenado no banco de dados. Esse cliente também vai ter um CPF, então eu vou colocar aqui, ó, ou CNPJ, que pode ser uma empresa jurídica, né? Um cliente pessoa física ou uma empresa jurídica, um CNPJ. Então, a gente precisa ter também esse atributo. Agora, a gente precisa garantir que o tipo seja correspondente. Então, aqui a gente está dizendo que esse CPF CNPJ será do tipo string. Diferentemente do nome da classe, pessoal, o nome dos atributos, todos eles são minúsculos, com exceção da primeira letra de cada palavra composta. Então, essa também é um dos padrões aí utilizado na linguagem, tá bom? Então, vamos criar mais um atributo e depois a gente vai mostrar aqui a nossa diagramação concluída. Então, vou adicionar mais um atributo. Vamos imaginar que fosse o telefone, né? Então, nós sabemos que o telefone, ele é uma composição numérica, tá? E se tiver aquela regrinha que determina que não vai ter nenhum zero à esquerda na composição desse telefone, ele pode ser um inteiro, né? Um número inteiro. Mas como o número telefônico ele é um pouco longo, né? Já supõe que a gente vai usar o tipo mais apropriado, que é o long, né? Então, a gente tem essa necessidade de interpretar o tipo que vai comportar, né, cada valor relacionado a uma propriedade do nosso objeto. E essa regrinha, pessoal, vocês podem aplicar para todas as outras classes representadas na aplicação que foi mostrada no diagrama anterior, e a gente vai mostrar para vocês o nosso diagrama concluído de agora em diante.